Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre tabela periódica. Vamos ver propriedades dos elementos químicos, mais especificamente sobre propriedades periódicas e aperiódicas. Então, propriedades aperiódicas. As propriedades aperiódicas são aquelas cujos valores variam à medida que o número atômico aumenta e que não se repetem em períodos determinados ou regulares. Por exemplo, a massa atômica dos elementos sempre aumenta de acordo com o número atômico desse elemento, calor específico, dureza, índice de refração, e etc. Então, como a gente pode ver aqui no gráfico, à medida que o número atômico vai aumentando, a massa atômica vai aumentando consequentemente. Propriedades periódicas. As propriedades periódicas são aquelas que, à medida que o número atômico aumenta, assumem valores crescentes ou decrescentes em cada período, ou seja, repete-se periodicamente. Exemplo, número de elétrons na camada de valência, raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, afinidade eletrônica, etc. Então vamos ver agora raio atômico. O raio atômico não é uma característica fácil de ser determinada, pois a eletrosfera de um átomo não tem fronteiras definidas. De maneira geral, para comparar o tamanho de átomos, devemos levar em conta dois fatores. Primeiro, quantidade de níveis. Quanto maior o número de níveis, maior será o tamanho do átomo. E o número de prótons. Os átomos que apresentam maior número de prótons exercem uma maior atração sobre os seus elétrons, o que ocasiona a redução do seu tamanho. De forma generalizada, podemos ter, em uma mesma família, o raio atômico, ou o tamanho do átomo, aumenta de cima para baixo devido ao aumento do número de níveis. Então, como vocês podem ver, à medida de cima para baixo ele vai aumentando. Em um mesmo período, o tamanho aumenta da direita para a esquerda na tabela devido à diminuição do número de prótons nesse sentido, o que diminui a força de atração. Então, o raio atômico ele vai aumentando de cima para baixo e da direita para a esquerda. Como vocês podem ver, os que estão no canto inferior esquerdo são os maiores e os que estão no canto superior direito são os menores. Energia de ionização. A energia de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no seu estado gasoso. Então a gente pode ver aqui um átomo qualquer no seu estado gasoso, sua carga está zerada. Então a gente tem que fornecer energia para remover esse elétron desse átomo. Quanto maior o raio atômico, menor será a atração exercida pelo núcleo sobre os elétrons mais afastados. Portanto, menor será a energia necessária para remover esse elétron. De forma genérica, quanto maior o tamanho do átomo, menor será a primeira energia de ionização. O que é essa primeira energia de ionização? Os átomos, quanto maior o raio atômico, menor vai ser a atração que ele vai ter sobre os seus elétrons. Então, os átomos que têm maior raio atômico, é muito mais fácil você arrancar um elétron dele do que os que têm menor raio atômico. Então, por exemplo, aqui a primeira energia de ionização. Para você tirar um elétron de um átomo, você vai colocar uma quantidade de energia determinada. Para você tirar o segundo, você vai ter que aumentar muito essa energia. E o terceiro sucessivamente. Então é fácil você tirar um. Para você tirar o segundo elétron, você tem que colocar muito mais energia do que você utilizou para tirar o primeiro. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. É a energia liberada quando um átomo isolado no estado gasoso captura um elétron. Então, ao contrário da energia de ionização. Você tem um átomo, ele tem um elétron aqui, e quando ele captura, ele libera uma certa quantidade de energia. A medida experimental de afinidade eletrônica é muito difícil, e por isso seus valores determinados é determinado para poucos elementos. Numa família ou num período, quando aumenta o raio, maior será a afinidade eletrônica. Então, é quase a mesma coisa que o raio. Então, por exemplo, a única diferença é que o fluxo inverte. Aqui a eletronegatividade, por exemplo, o flúor seria o elemento mais eletronegativo. No caso aqui, a gente vai inverter. O flúor vai perder para o cloro. O flúor vai ter 329 kJ por mol e o cloro vai 349 kJ por mol. A única diferença vai ser essa. E a eletronegatividade é a força de atração exercida sobre os elétrons de uma ligação. A eletronegatividade
é a afinidade, a capacidade que esse átomo tem de atrair os elétrons. Então aqui, quem é o mais eletronegativo? A gente vai excluir os gases nobres e vai colocar somente o restante dos elementos. Então o átomo mais eletronegativo vai ser o flúor, que está nesse canto superior direito. E o menos eletronegativo vai ser o frâncio, que vai estar no canto inferior esquerdo. Então é a capacidade que eles têm para poder atrair os elétrons para poder fazer a ligação. Então, como vocês podem ver aqui na tabela, os metais e os não metais. Os metais são os que estão em azul e os não metais são os que estão em amarelo. Quem vai ter a maior eletronegatividade, afinidade por elétron, vão ser esses elementos aqui, os não metais. E quem vai ter a menor afinidade eletrônica vão ser os metais, porque eles têm mais facilidade de ceder elétrons. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Por enquanto é só. Um abraço e tchau, tchau, pessoal.